Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma revisão final aqui do Organiza Concursos. Hoje estou eu, professor Tiago, e farei a revisão final para o concurso da Polícia Federal. Pessoal, nós resolvemos segmentar essa revisão e eu fiquei responsável aqui pela parte do PNFL, né, que é o Planejamento, Normas, Fiscalização e Licitações ou Legislação, né, há quem chame assim. Aqui estão minhas redes sociais e antes de iniciarmos, eu darei alguns recados tradicionais para vocês, né? Eu peço que se inscrevam aqui no canal do Organiza Concurso. Aqui nós trazemos conteúdo gratuito para vocês de muita qualidade, aqui na engenharia civil, que é o nosso caso, mas também em outras áreas, né? O professor Rigamonte está trazendo muito conteúdo bacana aqui da engenharia mecânica, pessoal da elétrica também, Valdinei aqui na arquitetura, entre outros. É interessante também, pessoal, que vocês curtam esse vídeo para que eu possa entender que vocês gostaram dessa revisão em particular e que dê ali um gás para que a gente possa gravar cada vez mais, né? Eu gosto de pedir também para que vocês deixem um feedback sincero com vocês. Ah, professor, acho que dá para melhorar isso, acho que dá para falar daquilo, acho que está bom. Então, graças a Deus, nós temos recebido feedbacks bem positivos, mas estamos aqui sempre abertos a críticas, desde que construtivas, né? E sugestões para que possamos melhorar cada vez mais e entregar um conteúdo de alta qualidade aqui para vocês, certo? Além disso, também recomendo que vocês ativem o sininho, porque aí vocês receberão em primeira mão aqui a notificação sobre vídeos que o canal do Organiza postem para vocês, certo? E é isso. Sobre o material dessa aula, que muitos de vocês perguntam, nós colocamos no nosso canal público lá do Telegram, que está aqui na descrição do vídeo, certo? Para que vocês possam acessar. E aquela tradicional pergunta, professor, para quem serve essa revisão? Eu não vou fazer APF, ou então vou fazer só por fazer, porque pode fazer em qualquer capital. Então ela serve para mim? Claro que serve, pessoal. Esse concurso está sendo organizado pela Banca Sebrasp, que é a banca que possui o maior acervo de questões aqui da engenharia civil. Então, você estudando para a Banca Sebrasp, você vai estar preparado para a maioria esmagadora dos concursos, né? E claro, se você quiser, se você for fazer, né, uma outra prova da Sebrasp, você, olhando essa revisão, você estará bem preparado. Então, já fica aqui o recado para o pessoal que vai fazer, por exemplo, TCE Rio Grande do Sul, TCE Mato Grosso do Sul, são concursos de alto nível e estão sendo regidos pela Banca Sebrasp. Além disso, aqui, se você quiser fazer uma grande revisão da engenharia civil, se você está só ali em pré-edital, também serve para você essa revisão. Certo, pessoal? Então, sem mais enrolação, vamos começar a nossa revisão aqui de PNFL para o concurso da Polícia Federal. E aí, pessoal, eu começo aqui com a parte de planejamento de obras. E aí trago aqui para vocês uma questão da Banca Sebrasp, aplicada no ano de 2024 para o cargo de analista do Ministério Público aqui do MPE do Goiás. E o que é que a questão trazia? Em relação às tabelas publicadas pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, popular Goinfra, por meio da sua página na internet e aos conceitos de gestão de projetos na execução de obras civis, julgue o item a seguir. E aí a gente vai ler de fato o que a questão traz. Pessoal, assim, muitos de vocês já devem saber, mas em geral, a Banca Sebrasp, ela traz um comando inicial, e aí dentro desse comando inicial, ela traz alguns itens, isso aqui nas questões que são de certo e errado, que é a modalidade preferida da Sebrasp e que é a modalidade da nossa prova da APF, certo? Então ela traz esse comando inicial e aí depois traz itens, tem comando que ela traz ali 3 itens por comando e por aí vai. Então sempre fiquem bem atentos a esse comando também, certo? Mas aí o que é que o item de fato perguntava para a gente? Dizia: o caminho crítico é aquele em que o atraso de qualquer atividade produzirá atraso na conclusão da obra. E aí, pessoal? Isso está correto. Então, vamos lá. Quem lê isso com pressa poderia entender assim: o atraso de qualquer atividade produzirá atraso na conclusão da obra. E isso só ocorre no caminho crítico. Então, foi justamente isso que a questão diz. Por isso que está correto. O que eu posso falar aqui de caminho crítico para vocês? Pessoal, isso cai demais aqui na Banca Sebrasp, é um assunto que ela gosta bastante. E assim, nós temos que ter cuidado com algumas coisas. Vamos lá.
Imagine uma rede PERT CPM, né? Vocês estão cansados de saber que o caminho crítico é o maior caminho daquela rede, certo? Então, vamos supor que nós temos ali 4 caminhos possíveis. Um caminho com 15 dias, um com 20 dias, um com 30 dias e um com 40 dias. Ora, o maior caminho é o de 40 dias, ou seja, esse caminho, as atividades que passam por esse caminho, que perfazem esses 40 dias, são atividades críticas, são atividades que compõem o caminho crítico, ou seja, é o maior caminho da nossa rede. Beleza. No entanto, você tem que ter cuidado com afirmativas que falam o seguinte: esse caminho crítico, o tempo destinado para fazer o caminho crítico, ele é o tempo mínimo para a execução da obra. Isso está certo? Tá, também está certo. Aí você se pergunta, mas não é o maior caminho? Sim, é o maior caminho. Mas como é que eu posso reler isso? Eu preciso de, no mínimo, 40 dias para conseguir executar essa obra. Por que não 30? Porque tem atividades que eu preciso de, no mínimo, 40 dias. Então, 40 dias é o mínimo para que eu consiga executar aquela minha obra, aquele meu serviço. Porque podem acontecer atrasos. Se esses atrasos ocorrerem no caminho crítico, naturalmente vai durar mais do que 40 dias. Por isso que a gente fala que é o prazo mínimo para se vencer uma obra. E se esses atrasos ocorrerem em atividades não críticas, não necessariamente eu teria um atraso na conclusão da obra. Mas aí, claro, nós temos a questão das folgas. Agora, se for um atraso importante, talvez sim, talvez possa ocorrer também um atraso na conclusão da obra. Mas o que é certo? Você atrasou alguma atividade do caminho crítico, você vai atrasar a conclusão da obra. Perfeito, pessoal? Então, é isso que eu queria falar. Muito cuidado com esse jogo de palavras. E a banca Sebrasp, vou aproveitar que nós estamos aqui no começo da nossa revisão, é uma banca muito do português, mesmo aqui dentro da engenharia. Então, às vezes você vai ler alguma coisa ali de uma legislação, você vê, isso aqui tá certo. Só que uma pequena palavra ou uma pequena alteração ali da ordem de como ela escreveu pode deixar aquele item incorreto. Então, muito cuidado com isso, certo, pessoal? Fiquem bem atentos ao português aqui da Sebrasp, que ela pode acabar enganando você. Portanto, o gabarito aqui da nossa questão é certo. Vamos para a próxima questão ainda sobre planejamento de obras. E aí foi uma questão cobrada no ano de 2023 pela nossa banca Sebrasp para o DataPrev. E aí o que é que a questão trazia? Aí tem aquele comando geral que dizia: durante a concretagem da estrutura de um prédio, o concreto usinado chegou lá já com pega iniciada. Como a concretagem fazia parte do caminho crítico do cronograma de execução, o engenheiro dessa obra determinou o lançamento do concreto somente após aumentar a dosagem de água na massa, com o intuito de garantir a trabalhabilidade do concreto e manter o cronograma sem atraso. Pessoal, antes de passar aqui para o item de fato, só para vocês terem uma noção, um comando desse, ele trouxe essa questão aqui, que é sobre planejamento de obra, falou sobre concreto, falou sobre essa parte de tecnologia do concreto. Então, às vezes, um mesmo comando ele vai passar por conteúdos distintos, certo? Mas aqui eu quero focar na parte de planejamento de obras. E aí, o que é que o item de fato falava? A respeito da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. Para a concretagem pertencer ao caminho crítico, este deve ser a sequência de atividades que representa o caminho mais longo da obra. Ora, acabamos de falar isso. Qual é o caminho crítico? É aquele que é a sequência de atividades que tem o maior caminho da obra. E isso é o prazo mínimo para a conclusão da obra. Lembrem-se disso, certo? Não falou disso aqui, mas só para relembrar para vocês. Então, o gabarito aqui da nossa questão está certo. Ora, para a concretagem pertencer ao caminho crítico, significa que essa atividade, né, o que é a concretagem, ela deve estar inserida no caminho mais longo do cronograma. Beleza, essa é a definição do caminho crítico. Então, o gabarito aqui da nossa questão está correto. Vamos para a próxima questão. E aí agora eu trago uma questão mais recente, do ano de 2025, para o cargo de analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, lá em Minas Gerais. E aí, o que é que a questão trazia aqui? No controle da execução do empreendimento, a apuração de um índice de desempenho de custo superior a 1 indica que o custo real foi menor do que aquele orçado para o trabalho realizado. Então, pessoal,
essa questão se trata sobre a análise do valor agregado, o AVA, ou a quem chame de GVA, que é o gerenciamento do valor agregado. Então, o que é que você tem que entender? Eu estou trazendo aqui essa figura, né, para que vocês possam entender melhor sobre esse assunto. Então, assim, você tem que entender que nós temos 3 curvas, que é a curva do valor planejado, do valor agregado e do custo real. E essas curvas nada mais são do que curvas S, que são aquelas curvas de acúmulo, né? Aqui no eixo Y, o eixo das ordenadas, nós temos as despesas acumuladas e no eixo X, o eixo das abscissas, nós temos o tempo decorrido, certo? E aí uma coisa que você tem que entender primeiro, não necessariamente as curvas estarão nessa ordem. O VA é menor do que o VP, que é menor do que o CR. Não. Aqui é só para ilustrar, certo? E aí vamos por partes. O que é o VP? O VP é o custo orçado do trabalho planejado, né? O nosso valor planejado. Então você está no campo da hipótese aqui. O custo foi orçado para o trabalho planejado. Você ainda não executou de fato esse serviço. E o que é o valor agregado? É o custo orçado do trabalho realizado. Então você já realizou o trabalho e aí você vai ver, os serviços que eu fiz foram esses. Qual era o custo orçado desse trabalho que eu realizei? Era esse. Beleza. Mas sem mencionar ali o que você de fato já gastou. E isso fica com o custo real. O custo real ele é o custo efetivo, o que de fato você despendeu do trabalho já realizado, certo? E aí, pessoal, nós temos aqui índices de desempenho e variações. Nós vamos trabalhar aqui com 2 variáveis, a variável prazo e a variável custo. E aí nós temos índice de desempenho de prazo e de custo, e variação de custo e variação de prazo. O que vai mudar aqui é apenas a questão de como você vai tratar, certo? Se você vai fazer uma diminuição ou se você vai fazer ali uma divisão, né? Uma razão. Então, a nossa questão fala sobre índice de desempenho. Então, primeira coisa que você tem que saber, quando é índice de desempenho, é uma razão, certo? Outra coisa que você deve saber, pessoal, quem comanda aqui nas fórmulas é o VA. Então, o VA é sempre o nosso referencial. No caso do índice de desempenho, que ele é uma fração, o VA ele está sempre no numerador, certo? VA sobre VP ou VA sobre CR. Beleza. E aí, primeiro falando sobre índice de desempenho de prazo. Índice de desempenho de prazo é VA sobre VP. Índice de desempenho de custo é VA sobre CR. E aí você vai analisar se esse valor é igual a 1, maior do que 1 ou menor do que 1. Então, falando aqui primeiramente sobre essa parte do prazo, índice de desempenho de prazo. Aqui na tabela que eu trouxe, tem CP, mas entenda esse CP como VP, né? Que é o valor planejado. Então, vamos lá. Pense comigo. Se o valor planejado, se o valor agregado é maior do que o valor planejado, eu tenho um numerador maior do que o denominador. Dessa forma, meu índice ele vai ser maior do que 1. O que é que isso significa? Pense aqui comigo. O custo orçado do trabalho realizado está maior do que o custo orçado do trabalho planejado. Ou seja, eu fiz mais do que o que eu estava planejando. Logo, eu estou adiantado. Então, se o IDP for maior do que 1, significa que sua obra está adiantada. É algo bom, certo? Se esse valor for igual a 1, ora, o custo orçado do trabalho planejado é igual ao custo orçado do trabalho realizado. Então, aquilo que você planejou, você realizou, está igual. Nesse caso, o projeto está igual ao prazo previsto. Você está dentro do prazo, beleza. E se o VA for menor do que o VP? Ora, o custo orçado do trabalho realizado está menor do que o custo orçado do trabalho planejado. Ou seja, você planejou mais do que você realizou. Logo, seu projeto está atrasado. Então, se o IDP for menor do que 1, seu projeto está atrasado. Isso é o que a gente fala aqui em termos de desempenho de prazo, certo? Mas seria a mesma ideia ali na variação de prazo, né? A diferença é que é VA menos VP. E aí, se esse valor for positivo, o VA está maior do que o VP, nesse caso o projeto está adiantado. E se o valor for negativo, VP está maior do que o VA, então o seu trabalho está atrasado. E se esse valor for igual a 0, significa que o projeto está em tempo. Então é só uma perspectiva diferente de você fazer, mas você vai estar sempre comparando VA com VP, certo? Isso para prazo. No caso de custo, o VA de novo vai comandar. Só que agora você vai estar comparando o VA com o CR, né? Então você vai comparar VA, custo orçado do trabalho realizado, com o CR, que é o custo efetivo do trabalho realizado. E aí o que é que nós temos? Imagine você que o VA ele é maior do que o CR. Ora, se o VA é maior que o CR, o índice de desempenho de custos
ele vai ser maior do que 1, porque o numerador VA, lembrando, VA está sempre no numerador, ele é maior do que o denominador. Dessa forma, o que é que nós temos? Que o nosso custo orçado de trabalho realizado é maior do que o custo efetivo, ou seja, eu gastei menos do que eu orcei. Logo, o projeto ele está mais barato do que o que eu planejei. Então, está bom, beleza? Se for igual a 1, ora, significa que o VA é igual a CR. Logo, meu IDC, né? Índice de desempenho de custo, é igual a 1. Dessa forma, o projeto está igual ao orçado, né? O que eu orcei foi o que de fato eu gastei. Beleza. E se o meu VA estiver menor do que o CR? Então, meu IDC é menor do que 1, né? Porque o numerador está menor do que o denominador, eu vou ter um IDC menor do que 1. Ou seja, o meu custo orçado ele está menor do que o custo efetivo. O custo efetivo ele está maior do que o custo orçado. Logo, o projeto está mais caro do que o que você planejou. Beleza? Então, em resumo, é isso. Vamos voltar para a nossa questão. A questão dizia o seguinte: a apuração de um índice de desempenho de custo é superior a 1. Se é superior a 1, lembrando, quem é que está no numerador? VA. VA é maior do que o CR, que aí eu estou falando de custo, né? Custo, então eu vou comparar com o custo real. E aí, como está maior do que 1, o custo real foi menor. Beleza, do que aquele orçado para o trabalho. É isso. Então, isso significa que o seu projeto ele está mais barato do que o que você planejou. A questão não trouxe isso, né? Ela foi até mais direta. O custo real foi menor do que aquele orçado para o trabalho realizado. Certa resposta. Então, gabarito correto aqui para a nossa questão. Vamos para a próxima questão, continuando aqui sobre planejamento de obras. Questão aplicada no ano de 2024 para o concurso da Codevasf. Julgue o item que se segue relativo à análise orçamentária de uma obra de engenharia. São benefícios do uso da curva ABC em uma obra de engenharia. Melhor compreensão sobre os custos não distribuídos, ou melhor compreensão sobre como os custos são distribuídos, identificação dos insumos que provocam maior impacto no orçamento, classificação dos gastos em ordem de relevância e potencial de economia. Ora, pessoal, isso está correto, né? A curva ABC nada mais é do que você colocar os serviços em ordem decrescente do custo total, já do preço ali, né? E aí você vai ter uma melhor compreensão de como os custos são distribuídos. É só você pensar, você está fazendo um planejamento financeiro da sua casa. E aí você vai ver, onde é que eu estou gastando mais? Então você vai fazer ali uma curva ABC. Aí você vai ter uma melhor compreensão de onde os custos estão melhor distribuídos. A partir disso, você vai classificar ali os custos em ordem de relevância. Vai ter um potencial de economia, porque aí você vai atacar mais a curva A, né, onde você está gastando mais, e você vai identificar os insumos que provocam maior impacto no orçamento. Beleza, é justamente isso que a curva ABC faz. Portanto, o gabarito dessa questão, correto. Vamos aqui para a nossa próxima questão. Pessoal, questão da banca Sebrasp aplicada no ano de 2024 para Itaipu, para o cargo de arquiteto. Pessoal, por que eu trouxe essa questão? Por mais que seja para arquiteto, é uma questão da Sebrasp e é uma questão bem interessante aqui de engenharia de avaliações, que é sobre a nossa NBR 12721. Lembrando que essa NBR ela está expressa na ementa do nosso edital. Então, acredito fortemente que cairá pelo menos uma questão sobre isso. E aí eu trouxe essa questão de ABCDE. Claro, aqui na nossa prova da PF é certo ou errado, porém, alguma desses itens podem virar, algumas dessas assertivas aqui, dessa questão de múltipla escolha, podem virar item da sua prova, porque não mais de uma, inclusive, né? Então, vamos entender aqui e passar por essa norma NBR 12721. E aí, tendo como referência essa norma, assinale a alternativa correta. Aí, letra A. A estimativa dos custos de construção que deve ser arquivada no ofício de registro de imóveis pelo incorporador é determinada a partir dos custos unitários básicos. Letra B. Os custos unitários básicos devem ser calculados semestralmente pelo construtor e ou empreendedor, de acordo com a metodologia estabelecida na norma em apreço. Letra C. O custo global da construção deve desconsiderar as remunerações do construtor e do incorporador. Letra D. Sempre que os valores dos custos unitários básicos forem atualizados, os novos valores devem ser divulgados até o 10º dia útil do mês subsequente ao mês da atualização. E letra E, as revisões da estimativa de custo nas construções por administração devem ser feitas anualmente a contar da data da assinatura do primeiro contrato de construção por administração atinente à incorporação. E aí, pessoal? Então, vamos lá.
trazendo aqui a nossa NBR 12721. Ela fala sobre avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios e edifícios. Procedimento. E aí no edital traz justamente, né, que é essa NBR datada do ano de 2026, só que ela teve a versão corrigida em 2021. Cuidado com isso. Sempre que você for estudar uma norma, né, pessoal, como eu gosto de falar, entre lá no catálogo da ABNT, digite o número da norma e veja se qual é o ano de vigência da norma, né? Às vezes você pode colocar, por exemplo, se você colocasse essa norma, NBR 12721/2006, talvez você visse que essa norma está revogada porque ela teve uma versão corrigida em 2021, certo? Mas ela é lida dessa forma. Às vezes nós temos normas que trazem ali um novo ano, mas às vezes ela mantém aquela norma e ela apenas foi corrigida em um ano posterior, certo? Cuidado com isso. E aí o que é que nós temos ali, pessoal? Na seção 6.3 da norma. É falado sobre a avaliação dos custos de construção. E aí, nesse subitem 6.3.1, é falado sobre as estimativas. O que é que nós temos? A estimativa dos custos de construção, que em cada caso particular deve ser arquivada no ofício de registro de imóveis pelo incorporador, lembre-se disso, é feita com auxílio dos quadros anexo A, que estão lá na norma, e a partir dos custos unitários básicos. Ora, é justamente o que a letra A nos trouxe, né, pessoal? Por isso que ela é o gabarito da nossa questão. E aí, o que mais você tem que saber? Que esses custos unitários básicos eles são correspondentes aos projetos padrão definidos nessa norma e mensalmente divulgados pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil e das áreas equivalentes em área de custo padrão calculadas como indicado nessa norma. Pessoal, lá no item 6.3.2 fala sobre o custo global da construção. E aí, o que mais você tem que saber? O custo estimado com o auxílio do quadro 3 do anexo A é a soma das seguintes parcelas: produto da área equivalente em área de custo padrão global pelo custo unitário básico, aí mais parcelas adicionais não incluídas, tais como fundações, elevadores, equipamentos, instalações, playground, obras, serviços complementares. Inclusive, sobre isso aqui, pessoal, tem uma forma muito interessante nessa norma que cai demais na banca FGV, certo? É interessante você dar uma olhada nessa forma. Você tem que considerar também os impostos, né, taxas e emolumentos cartorários. Nós temos também que considerar os projetos, temos que considerar a remuneração do construtor e também a remuneração do incorporador. Ora, era isso que a letra C falava, só que dizendo que não deveríamos considerar, por isso que a letra C estava errada. E aí aqui eu só quis frisar que era o conteúdo da letra C aqui, certo? O que mais nós temos aqui? No item 6.5, é falado sobre critérios e procedimentos para revisão de orçamento do custo de construção dos contratos por administração. E aí vamos falar aqui sobre os prazos para revisão, prazos para as revisões de estimativa de custo. Na forma do artigo 59 e 60 da Lei 4.591 de 1964, as revisões da estimativa de custo nas construções por administração devem ser feitas pelo menos semestralmente. Letra E. Então a gente viu que a letra E está errada, né? A contar da data da assinatura do primeiro contrato da construção por administração, atinente à incorporação. Lá na frente dessa norma, no item 8.3.5, é falado sobre atualização e divulgação. E o que é dito lá? Os valores dos custos unitários básicos devem ser atualizados mensalmente. Cuidado para não confundir isso aqui, pessoal. E isso aqui era o que estava lá na letra B, que estava errado, né? Então, muito cuidado com isso, para você não trocar. O que é feito semestralmente? A revisão da estimativa de custo. E o que é feito mensalmente? Os valores dos custos unitários devem ser atualizados mensalmente. Então, atualização mensal, revisão semestral. Lembre-se disso. Outra coisa, conforme a Lei 4.591 de 1964, a divulgação deve ser realizada amplamente até que dia? Até o dia 5 do mês subsequente. É só você pensar. Pessoal, se tem que ser divulgada no mês subsequente, ora, esse valor ele é atualizado mensalmente. E ele é divulgado quanto? Até o dia 5 do mês subsequente. E aí, a letra D estava errada por conta disso, né? Então, trazendo aqui novamente a questão. Letra A está certo, né? Que fala da estimativa dos custos de construção que deve ser arquivada no ofício de registro de imóvel pelo incorporador, e não pelo construtor, cuidado com isso, e ela é determinada a partir dos custos unitários básicos. Perfeito, gabarito. Letra B, os custos unitários básicos devem ser calculados semestralmente. Não, pessoal. Eles são mensalmente divulgados pelo Sindicato da Indústria. O custo global da construção deve desconsiderar as remunerações do construtor e do incorporador. Como vimos, temos ali várias
parcelas, né, para essa conta, e nós devemos considerar parcelas adicionais, impostos, taxas, projetos e a remuneração do construtor e do incorporador. Letra D. Sempre que os valores dos custos unitários básicos forem atualizados, os novos devem ser divulgados até o 10º dia útil. Errado, como acabamos de ver, é até o dia 5 do mês subsequente. E as revisões de estimativas devem ser feitas anualmente. Errado, como vimos, pelo menos semestralmente. Portanto, pessoal, gabarito, letra A. Vamos para mais uma questão e agora vamos falar sobre orçamento de obras. Pessoal, questão aplicada no ano de 2024 para o STJ. Acerca de planejamento e programação de obras, julgue o item a seguir. Os encargos sociais são parte integrante do orçamento de uma obra, sendo calculados a partir da consideração de despesas como obrigações trabalhistas, como INSS e FGTS, e despesas referentes à remuneração de tempo não trabalhado, como férias, 13º salário, licenças e abonos. Pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre encargos sociais, certo? Eu quase sempre que eu falo de PNFL, eu trago essas imagens que são ali do nosso Organiza Book, que é para dar uma noção melhor para vocês. Isso aqui cai demais, pessoal, na Banca Sebrae. Pode ter certeza que vai cair uma questão de encargos sociais para vocês. Se não for assim, exatamente de encargos sociais, vai ter ali a parte de encargos complementares, certo? E aí, o que é que nós temos que saber? Os custos de mão de obra respondem por parcela significativa do custo direto e do valor total do orçamento de obras ou de serviços de construção civil. Tais custos podem ser divididos em 3 tipos: a remuneração da mão de obra, os encargos sociais e os encargos complementares. E aí, vamos falar sobre os encargos sociais. Pessoal, nós temos aqui 4 grandes grupos sobre os encargos sociais. Nós temos o grupo A, que é regido ali por legislações, né? É o INSS, né? Ou Previdência Social, aí tem o SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE, Salário Educação, Seguro contra acidentes de trabalho, cuidado com isso, porque é confundido com um encargo complementar, FGTS, a SECONT. E aí nós temos esse grupo B, que aí fala justamente dessa parte aqui dos dias não trabalhados, né? Repouso semanal remunerado, feriados, licença paternidade, aí 13º salário, que aí você ganha mais, né? Auxílio acidente de trabalho, dias de chuva, férias gozadas, salário maternidade. Nós temos o grupo C, aí é a questão ali de avisos prévios, né? A questão de rescisões, aviso prévio indenizado, aviso prévio trabalhado, férias indenizadas, depósito de rescisão, indenização adicional. E o grupo D, que é o grupo de reincidências, né? Que aí nós temos 2 tipos, a reincidência do grupo A sobre o grupo B, e temos também a reincidência do grupo A sobre o aviso prévio trabalhado e a reincidência do FGTS sobre o aviso prévio indenizado. E aí, pessoal, só para vocês entenderem melhor aqui a tabela, nós dividimos aqui entre horista e mensalista, né? E aí, nesse exemplo aqui que está marcado, só para vocês terem uma noção, quando nós trabalhamos ali no regime mensalista, então você não vai considerar, por exemplo, o repouso semanal remunerado, que geralmente é o domingo, porque aí eu não estou considerando por hora, eu estou considerando por mês, então não importa ali como é o repouso remunerado dele. Já no horista, aí eu vou considerar, certo? A mesma coisa vale para os feriados e, por exemplo, também para os dias de chuva, certo? É interessante que você saiba essa diferença aqui do horista e do mensalista. Outra coisa, tem a questão do regime com desoneração e sem desoneração. Qual é a diferença? No regime com desoneração, o INSS aqui ele é zerado. Por que ele é zerado? Porque aí vai incidir no CPRB, lá no nosso BDI, certo? Já no regime aqui sem desoneração, eu considero aqui o INSS, que é 20%, e aí eu retiro o meu valor lá do CPRB, ele não é considerado, e apenas aqueles impostos mais comuns, certo? E sobre os encargos complementares, eu trago esse esquema aqui para vocês, né? Nós temos o seguro de vida, e aí, vou até voltar aqui, ó, cuidado. Seguro contra acidentes de trabalho é do grupo A, dos encargos sociais. E o seguro de vida, ele faz parte dos encargos complementares. Aí tem EPI, ferramentas, vale refeição, vale transporte, plano de saúde, uniformes, horas extras habituais, a parte ali de capacitação e exames médicos obrigatórios. Então, pessoal, a nossa questão aqui está certa, né? Porque ela fala que os encargos sociais são partes integrantes do orçamento de uma obra, beleza, sendo calculados a partir da consideração de despesas com obrigações trabalhistas, ótimo, INSS e FGTS, que são do grupo A, né?
e despesas referentes à remuneração de tempo não trabalhado, que aí estão aqui no grupo B, que aí férias, 13º, licenças, abonos, entre outros. Então, gabarito aqui da nossa questão é certo. Vamos para mais uma questão aqui de orçamento de obras. E aqui, pessoal, foi uma questão aplicada no ano de 2024 para a Codevasf. E o que é que a questão nos dizia? Julgue o próximo item que dizem respeito à avaliação de custos de uma obra de engenharia civil. Orçamentos analíticos proporcionam uma visão mais detalhada do projeto que orçamentos sintéticos. Pessoal, isso aqui está correto. E aí eu vou trazer aqui sobre tipos de orçamento. O que é que você tem que saber? Primeira coisa, eu estou contrapondo aqui orçamento analítico e orçamento sintético. Cuidado. Nós temos ali também estimativa de custos, certo? Nós temos orçamentos paramétricos, por exemplo. Quando eu falo aqui de orçamento analítico e orçamento sintético, o que vai diferenciar aqui não é a questão do grau de precisão e tudo. Aqui é apenas a forma da apresentação. É isso aqui que difere o orçamento analítico do orçamento detalhado, como vocês vão ver. O orçamento analítico do orçamento sintético. O que é o orçamento analítico, que também é dito detalhado? Ele é a discriminação e especificação técnica dos serviços necessários à execução da obra de engenharia civil, apresentado ali na forma de planilha, com indicação das quantidades, dos respectivos custos e das composições de preços unitários. Então, pessoal, é isso aqui que difere. Porque assim, você tem ali a sua planilha e geralmente tem um resumo ali, que é o sintético, como nós veremos adiante. E ele vai trazer ali as etapas, vai trazer ali quais são os serviços, né? Os totais e tudo mais. E o que principalmente diferencia é essa parte aqui das composições dos preços unitários, que vão estar ali em anexo no orçamento. Então, é só você pensar, analítico, eu estou analisando mais, é detalhado. Então, vou trazer as minhas composições de preços unitários, certo? Já no orçamento sintético, ou orçamento resumido, o nome já está dizendo, ele é um resumo do orçamento analítico. Então, ele se contrapõe nisso, na forma de apresentação do orçamento, certo? Então, ele é um resumo do orçamento analítico, expresso por meio de etapas ou grupos de serviço, com seus respectivos totais e o preço total do orçamento da obra de serviço de engenharia. Portanto, pessoal, o gabarito aqui da nossa questão também está certo. Pessoal, e agora eu tenho que trazer também aquilo que eu sempre trago aqui nessas revisões de PNFL e que é importantíssimo aqui para a nossa banca Sebrasf. A polêmica da classificação dos custos. É custo direto, é custo indireto, é BDI. Então, vamos lá. O que é que a gente tem que ter cuidado, pessoal? A gente tem que ter cuidado com o canteiro de obras, com mobilização e desmobilização e com a administração local. O restante, praticamente tudo igual. O que é que você tem que saber? O que é custo direto sempre? Material, né? Mão de obra e equipamento. Falou nisso aqui, falou em insumo, isso aqui é custo direto, ponto. E aí, se a gente falar de canteiro, mobilização e administração local, pessoal, se eu estiver falando de SINAP, né, ou de CICRO, esses custos, eles são ditos indiretos. Cuidado com isso. Porém, se eu estiver considerando ali o TCU, né, o acórdão do TCU 2622, tudo isso é custo direto. Beleza? É isso que você tem que saber. Professor, beleza. Então, aí como é que eu vou saber o que eu vou ver lá na questão? Vai depender do comando da questão. Se o comando da sua questão falar segundo o TCU, ou segundo o acórdão do TCU, ou se ele falar obra pública, esse é o principal bizu aqui para a banca Sebrasf, falou em obra pública, ele vai estar considerando TCU, ou seja, ele vai estar considerando tudo como custo direto. Tudo que eu digo, isso aqui que já foi falado, certo? Agora, se ele falar segundo o SINAP, segundo o CICRO, aí canteiro, mobilização e desmobilização e administração local serão ditos custos indiretos, certo? E aí nós temos aqui o BDI, que aí são as despesas indiretas, né? Tem a administração central, riscos, despesas financeiras, seguros e garantias. Uma coisa que você tem que ter cuidado. Lá no TCU, eles chamam isso de custos indiretos. Então, cuidado com isso. E eles separam ali o lucro. Então, só essa observação aqui que eu queria fazer. E aí, pessoal, eu trago aqui da íntegra esse trecho do acórdão 2622 do ano de 2013, certo? E ele diz o seguinte, sobre a administração local, mobilização, desmobilização e canteiro. Discriminar os custos de administração local,
canteiro de obra, imobilização e desmobilização na planilha orçamentária de custos diretos, por serem passíveis de identificação, mensuração e discriminação. Outra coisa importante, estabelecer nos editais de licitação critério objetivo de medição para a administração local, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de atraso ou de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual. É aquele exemplo que eu sempre dou, né, pessoal? Pense aí, sei lá, uma obra de 1 milhão que vai ser realizada em 10 meses. Então, se você fosse fazer proporcionalmente, cada mês você pagaria 100, eu estou falando nesse valor de administração local, certo? Imagina uma obra com 1 milhão de administração local em 10 meses. Então eu vou pagar 100 mil por mês. Não, pessoal, porque você tem que pagar proporcionalmente à execução financeira. E como a gente sabe, lembrando da curva S, no começo de uma obra, o ritmo é mais lento, depois engrena e no final, ali no acabamento, volta a reduzir o ritmo. Então não faz sentido eu pagar 100 mil ali no primeiro mês da obra, se provavelmente você vai ter digamos ali, uma evolução física abaixo disso, né? Abaixo de 10%. Então não faz sentido você pagar esses 100 mil no primeiro mês. E vai ter mês que você vai pagar, enquanto administração pública, mais do que 100 mil, porque naturalmente você evoluiu mais na execução financeira da obra, certo? Então, muito cuidado com isso. E aí, uma coisa que eu tenho que observar, que eu tenho que falar aqui para vocês também. Esse texto aqui, pessoal, do TCU, e aí você tem que lembrar como ele é falado, porque às vezes você vai matar a questão pela forma como ele é falado. Quando ele fala, né? São passíveis de identificação, devem constar na planilha orçamentária de custos diretos, você vai entender que é no custo direto, né? Esse texto aqui, pessoal, do acórdão do TCU, ele está presente no ciclo. Então, muito cuidado com isso. Eu já vi uma questão aqui da Sebrasp, que foi do ano de 2024, de Mossoró. Lá no caput da questão, falava do ciclo. Porém, o item, ele trazia esse texto aqui. E esse texto está escrito no DENIT. Então, cuidado com isso. Porém, desculpa, no ciclo, né? Então, lá foi considerado como custo direto. Eu achei uma questão mal formulada, por conta do caput, né? Mas o item, de fato, trazia isso. Então, por isso que foi correto. Mas aí por isso que eu tenho que fazer essa ressalva para vocês. Porém, se o item falar ali do ciclo mesmo, como é a classificação segundo ciclo, está expresso, pessoal, em um dos manuais do ciclo, não lembro exatamente qual o volume, que administração local, canteiro de obras, imobilização e desmobilização são considerados como custos indiretos. Então, muito cuidado com isso. Quando ele vier nessa pegada desse texto aqui do acórdão, você já vai se ligar, custo direto. Se ele falar, basicamente, segundo ciclo, segundo SINAP, aí é custo indireto. Lembrando também que se ele falar em obra pública, você vai considerar essa classificação aqui do TCU. E sobre a composição do BDI, pessoal. O BDI ele é composto por tributos, pela administração central, riscos, seguros, garantias, despesas financeiras e lucros. Lembrando que os tributos, nós não vamos considerar ali aqueles de natureza personalística, tais como o IRPJ e o CSLL. Beleza? Vamos agora, pessoal, fazer mais algumas questões aqui sobre orçamento de obras. E são questões interessantes que eles trazem ali, tipo fichas do SINAP, para que você fale ali sobre produtividade, entre outras coisas, coeficiente, enfim. Então, você tem que aprender a interpretar esses gráficos. E essa questão que eu trouxe aqui, ela foi aplicada no ano de 2025 para o analista judiciário do TRT da 10ª região, que é ali da região do Distrito Federal e do Tocantins. E aí nós tínhamos essa ficha aqui do SINAP e falava o seguinte: tendo como referência a tabela precedente, que mostra a composição adaptada de custos para um serviço de montagem de armação estrutural de pilares medido em quilo, julgue o próximo item considerando a metodologia adotada pelo SINAP. São necessários 6 ajudantes para atender a demanda de cada armador. E aí, certo e errado? Pessoal, essa é uma questão que o professor Medina já trouxe em outra revisão, mas eu achei interessante trazer aqui novamente, porque é uma questão muito importante aqui para a banca Sebrasp. Ela gosta de cobrar bastante esse tipo de questão, certo? E aí vamos lá. O que é que você tem que entender? Ele pergunta, né? São necessários 6 ajudantes para atender a demanda de cada um armador. Então, você vai comparar ali armador e ajudante, mas você tem que ter cuidado com o que significa o coeficiente, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui a descrição, né? O que é que você tem que entender?
Ora, eu preciso, né, para fazer essa montagem de armação estrutural do aço medido em quilo, para cada quilo, eu preciso de 0,0150 horas do armador. E eu preciso de 0,0025 horas do ajudante. E aí, como é que eu vou fazer? Aí você pode pegar aqui, né? Eu vou dividir, né, para ver se dá 6. Aí você pega lá e divide 0,0150 dividido por 0,025. Deu exatamente 6. Aí você já corre pro abraço e diz que tá certo, né? Só que aí tá errado, né, pessoal? E tá muito errado. Tomem cuidado com isso e vamos sair aqui do automático. O que é que você tem que entender? O coeficiente ele representa o tempo necessário para a produção de uma unidade do serviço, que foi isso que eu falei para vocês, né? Portanto, esse coeficiente ali do armador de 0,0150 significa que ele leva 0,015 hora para montar 1 quilo da armação. E aí, o que é que vai ser a produtividade dele? Ora, pessoal, vai ser justamente o inverso. 1 sobre esse valor, que vai dar 66,67. Porque você tem que pensar o seguinte, isso aí é hora por quilo de armação. Mas quantos quilos ele faz em 1 hora? Que é o contrário. Isso que é a ideia de produtividade. Então, a produtividade é o inverso do coeficiente. Cuidado com isso. Então, você fazendo 1 dividido por isso, você vai ter que o armador, ele faz 66,67 quilos por hora. Já em relação ao ajudante, você vai fazer 1 dividido por 0,025, porque ele leva 0,025 horas para montar 1 quilo de armação. Só que aí, quantos quilos ele produz na hora? Ora, ele produz 400 quilos por hora. Então, pessoal, na verdade, a produtividade do ajudante é que é maior. Voltando aqui para a tabela. O que é que você tem que entender? Se eu estou em relação aqui ao coeficiente, né? Se eu levo mais tempo para produzir, significa que a minha produtividade é menor, ou seja, quanto maior o meu coeficiente, menor a minha produtividade. Então, o coeficiente aqui do armador é maior, ele leva mais tempo para produzir. Ou seja, a produção do armador é menor, a produção do ajudante é que é maior. Então, eu não preciso de 6 ajudantes para um armador, é o contrário, certo, pessoal? Então, na verdade, quando você dividir aqui 400 por 6, é o contrário. O ajudante é que produz 6 vezes mais do que o armador. Portanto, seria necessário ter 6 armadores para atender a demanda de um ajudante. É o contrário. E aí você me pergunta, professor, então, na prova aqui eu teria que fazer esse cálculo para achar 400, para achar 66,67. Não, você poderia matar pela lógica. Vou passar aqui, pensa comigo. Ora, são necessários 6 ajudantes para atender a demanda de um armador. O que é que ele está dizendo aqui? Está dizendo que o armador produz mais do que o ajudante. Em outras palavras, é isso. Aí você vai ver o quê? Que o armador, ele possui um coeficiente maior. Se ele possui um coeficiente maior, na verdade, a produção dele é menor. Então, o gabarito já estaria errado de toda forma. Se, de fato, o coeficiente dele fosse menor, aí sim você procederia com a conta. Então, pessoal, na hora da prova, tem que ter estratégia. Pense com isso. Você tem que se organizar lá, né? Então, você vai ver, opa, pelo coeficiente faz sentido. Então, pode ser certo. Aí sim você procede com o cálculo. Como vimos aqui pelo coeficiente, você já conseguiria matar, que era o contrário, que, na verdade, quem produz mais são os ajudantes, certo? E aí nem precisaria fazer conta. Cuidado com isso, para não precisar fazer conta besta. E aí, pessoal, a outra questão, o outro item que vinha de acordo com esse comando era sobre a produtividade. A produtividade estimada do armador é 66,67. Aí, de fato, você faria a conta, porque ele está pedindo a produtividade. Aí você faria, né? 1 dividido pelo coeficiente, que daria justamente o 66,67. Portanto, o gabarito está correto. Então, vejam vocês que não precisaria fazer a conta da produtividade do ajudante, que é 400. Você mataria o outro item apenas por isso, vendo que a afirmativa é errada, independente do número de vezes. Eu quero ver se são 6 vezes, se são 10 vezes, não importa. Já era errado porque ele disse que um produzia mais que o outro e era o contrário. Agora, nessa daqui, sim, você precisaria fazer o cálculo da produtividade, certo? Então, gabarito certo dessa e da outra errado. Pessoal, agora vamos falar sobre segurança do trabalho. E aí aqui eu trago uma questão da NR18, que foi aplicada no ano de 2024 para o concurso do STJ. Em relação à segurança do trabalho na construção civil, julgue o próximo item de acordo com as normas técnicas vigentes. Caso seja necessária a instalação no canteiro de obra ou fora dele, de alojamento, este deve contemplar área de lazer para a recreação dos trabalhadores alojados.
podendo ser utilizado o local de refeição para esse fim. Pessoal, questão aqui sobre áreas de vivência. E aí, o que é que a nossa NR18 fala? Ela tem uma seção, que é a seção 18.5, que fala especificamente sobre área de vivência, e lá na frente ela fala o seguinte: é obrigatória, quando o caso exigir, a instalação de alojamento, que é, ou seja, o caso de trabalhadores alojados, né, no canteiro de obras ou fora dele, pode ser fora, né, contemplando as seguintes instalações. Tem que ter cozinha quando houver preparo de refeições, então cuidado com isso. Ah, é obrigatório ter cozinha? Sim, desde que haja o preparo de refeições. Cuidado com isso. O que mais é obrigatório? Local para refeição. Aí sim, um refeitório. Isso é obrigatório. Um local para os trabalhadores fazerem a sua refeição. A cozinha não necessariamente é obrigatória. Cuidado com isso. Instalação sanitária é obrigatória. A lavanderia dotada de meios adequados para higienização e passagem de roupas. E a área de lazer para a recreação dos trabalhadores alojados, podendo ser utilizado o local de refeição para esse fim. Então, o gabarito aqui da nossa questão está correto. E aí eu vou trazer aqui um resumo para vocês do nosso Organiza Book, né, sobre áreas de vivência. O que é que você tem que saber? Em qualquer canteiro, o que é obrigatório? Qualquer canteiro, não estou falando de alojamento. O que é obrigatório para qualquer canteiro? Instalações sanitárias, local para refeição e o vestiário. Pronto, isso aqui é obrigatório. Ah, vestiário, professor, mesmo se não tiver mesmo se não tiverem trabalhadores alojados, sim, porque eles vão chegar lá e vão se trocar. Então, o vestiário é obrigatório, certo? Outra coisa que é obrigatório, o PGR, independentemente do número de trabalhadores. Cuidado com aquelas regras que aí fala até tantos metros, até tantos trabalhadores, salvo engano, é até 7 metros e até 10 trabalhadores, que aí muda quem pode elaborar o PGR, né? Aí você não precisa necessariamente ali de um profissional habilitado. Enfim, sobre as instalações sanitárias, temos que ter lavatório, bacia sanitária, mictório e chuveiro. E local para refeições inclui local para aquecimento, local para conservação e local para lavagem dos utensílios. Mesmo quando não houver cozinha, porque a cozinha não é obrigatória, né? E outra coisa, apenas em determinados casos, se houver trabalhadores alojados no canteiro, aí é o que nós vimos, né? Temos que ter instalação sanitária, local para refeição, que já tem cozinha, mas aí é nesse caso que eu falei, quando houver preparo de refeições, lavanderia e área de lazer. Então, quais são as novidades aqui? A lavanderia e a área de lazer, no caso de trabalhadores alojados, né? E aí não consta mais na atual NR18, que foi atualizada em 2020. Tinha a questão do ambulatório, né, pessoal, que dizia que se houver mais de 50 trabalhadores, tinha que ter obrigatoriamente um ambulatório. Não tem mais esse dispositivo na atual NR18. E falava também se houver mais de 20 trabalhadores, deveria ter o PCMAT. O PCMAT ele foi substituído pelo PGR. Independentemente do número de trabalhadores, nós temos que ter o PGR, certo? E aí aqui eu trago uns esquemas que são importantes para você lembrar também. Sobre as instalações sanitárias, você tem que lembrar que o deslocamento máximo é de 150 metros para a instalação sanitária. A gente vai ter lavatório, bacia sanitária sinfonada com assento e tampa, um mictório, e esses três, ele vai ter um conjunto para cada 20 trabalhadores ou fração. Cuidado com essa fração, ou seja, eu tenho 19, então eu tenho que ter? Tenho, é obrigatório pelo menos um, no mínimo um, porque é uma fração de 20. Se eu tenho 20, no mínimo um conjunto de cada um deles. Se eu tenho 21, já é uma fração, porque você pega 21 dividido por 20 dá 1, alguma coisa. Esse vírgula alguma coisa é uma fração, né? Então, o que é que você tem que saber aqui? Que aí eu teria que ter, obrigatoriamente, no mínimo 2 conjuntos de cada um desses dispositivos, certo? Já o chuveiro, ele é um conjunto para cada 10 trabalhadores. Então, se eu tenho 10 trabalhadores, um chuveiro. Se eu tenho 11, que aí tem essa parte da fração também, aí eu já tenho que ter pelo menos 2 chuveiros. Cuidado com isso. Como é que eu vou fazer para não confundir? Aí é esse mnemônico que o pessoal criou aqui, que é o 20 usar, ou seja, você vai usar o lavatório, você vai usar a bacia sanitária e vai usar o mictório. E na hora de banhar você está nu, né? Então a gente fala aqui, hora da nudez, ou seja, lembra de 10, um conjunto para cada 10 trabalhadores. Outra coisa que você tem que saber também, fornecimento de água. É um dever do empregador, né, fornecer água, ela deve ser potável, filtrada e fresca, e ela deve estar disponível no canteiro, nas frentes de serviço e nos alojamentos. Ela deve ser distribuída por bebedouros ou dispositivo equivalente. E aí, quantos nós devemos ter na obra, no canteiro, na área de vivência, né? Um conjunto para cada 25 trabalhadores ou fração. E aí você tem que saber que a distância vertical máxima para que tenha um dispositivo desse é de 15 metros. E a distância horizontal máxima é de 100 metros. Cuidado para não confundir
com a distância horizontal máxima de 150 metros para as instalações sanitárias, certo? Portanto, pessoal, temos que ter, sim, a área de lazer que pode ser utilizada no local de refeição para esse fim. Então, o gabarito aqui da nossa questão está correto. Vamos agora, pessoal, tratar sobre um assunto muito importante que eu acho que pode vir a ser cobrança da sua prova discursiva, avaliação de imóveis. Pessoal, esse assunto sempre cai na banca Sebrasp. A nossa NBR 14653, ela é dividida em várias partes, mas geralmente cai a parte 1 e a parte 2, que são as partes mais importantes, certo? E aí, essa questão, o que é que ela traz aqui para a gente? Acerca dos termos e conceitos relativos à avaliação de imóveis urbanos, julgue o item seguinte. Terreno de fundo é aquele que não se comunica com a via pública. E aí, certo ou errado? Pessoal, isso aqui está ali na nossa NBR 14653, na parte 2, que é datada de 2011. Fala sobre avaliação de bens, parte 2, que é imóveis urbanos. E a nossa questão falava justamente sobre imóveis urbanos, né? Pessoal, nessas normas, você tem que dar uma revisada forte na seção 3, que fala sobre termos e definições. E aí, lá na frente, no item 3.62, é trazido a definição de terreno de fundo, que foi o que a nossa questão pedia. Terreno de fundo é aquele situado no interior da quadra que se comunica com a via pública por um corredor de acesso. E o terreno encravado é aquele que não se comunica com a via pública. Portanto, pessoal, a nossa questão está errada, porque ele disse que o terreno de fundo é aquele que não se comunica. Ora, quem é que não se comunica? O terreno encravado. O terreno de fundo, ele se comunica sim com a via pública por meio, né, de um corredor de acesso. Então, pessoal, muito cuidado com essas definições, né? E aí eu vou trazer aqui uma série de definições que está lá também na seção 3, e aí desde já dou uma dica. Quando vocês forem estudar essas definições, tentem ver definições que se contrapõem, como foi o caso dessa aqui que eu trouxe, né? Terreno de fundo e terreno encravado. Aqui eu trago para vocês tipos de imóvel, e aí, tipo de imóveis, né? Que aí vocês vão ver qual é a diferença entre cada um deles. Então, muito cuidado com essas definições que se contrapõem, porque aí a Sebrasp ela pode trazer justamente uma questão. Ele traz ali um tipo, mas ele vai trazer a definição de outro. Então, cuidado com isso. Por exemplo, essa tabela aqui caiu, né, sobre imóvel alodial, salvo engano, recentemente. Eu trouxe até em outra revisão, certo? Então, vamos lá. O que é o imóvel alodial? É aquele livre de quaisquer ônus, encargos, foros ou pensões. O imóvel urbano, como o próprio nome já diz, ele é situado em um perímetro urbano definido por lei. O imóvel com vocação urbana, cuidado aí com o nome, né? Ele é aquele cujas características possibilitam a utilização imediata para fins urbanos. É só você pensar. Vocação. Então, ele pode ter uma vocação urbana, né? Então, características que possibilitam a utilização imediata para fins urbanos. Já o imóvel urbano, ele é situado em um perímetro urbano definido por lei. O imóvel dominante, cuidado para não confundir ali com o imóvel serviente. O imóvel dominante é aquele que impõe restrição a outro, por servidão. E o serviente é aquele que sofre restrição por servidão. E o imóvel paradigma é um imóvel hipotético, cujas características são adotadas como padrão representativo da região ou referencial de avaliação. Pessoal, todas essas definições estão ali na nossa seção 3 da NBR 14653, parte 2, certo? Então, fiquem atentos a essa seção. E aí aqui eu trago outra questão de avaliação de imóveis, que falava o seguinte, ela caiu ali no ano de 2024 para o TSE unificado. Acerca da engenharia de avaliações e das patologias em edificações, julgue o item subsequente. Pelo método da quantificação de custos, é possível, na avaliação de um imóvel, identificar o seu custo ou de suas partes por meio de orçamentos sintéticos ou analíticos, a partir das quantidades de serviço e respectivos custos diretos e indiretos. E aí, pessoal, certo ou errado? E aí eu trago aqui um esquema do nosso Organiza Book, que fala sobre os métodos para identificar o valor de um bem. Então, cuidado, nós temos os métodos para identificar o valor de um bem e nós temos os métodos para identificar o custo de um bem, né? A nossa questão aqui falava sobre a quantificação de custos, né? Então, vamos por partes, mas você tem que saber de tudo isso aqui. Pessoal, isso aqui pode cair na sua discursiva, né? Então, vamos lá. Valor de um bem, frutos e direitos. Quais são os métodos para identificar o valor? Nós temos 4.
Primeiramente, nós temos o comparativo direto de dados de mercado, que ele identifica o valor por meio de atributos técnicos comparáveis da amostra. Então, é uma definição bem clássica e bem, como é que eu posso dizer? É no bom senso aqui que você consegue lembrar, né? Aí você tem que ter cuidado com esses dois, involutivo e evolutivo, que são os que mais caem, né? Involutivo, ele identifica o valor por meio do aproveitamento eficiente, baseado em um modelo de viabilidade técnica e econômica de um empreendimento hipotético, compatível com as características do bem e condições de mercado no qual ele está inserido. Ele considera cenários viáveis de execução e comercialização. Já o método evolutivo é aquele que identifica o valor pelo somatório dos valores de componentes. E para o valor de mercado, considera-se também o fator de comercialização. E por fim, nós temos a capitalização da renda, que é a capitalização presente da renda líquida prevista. Também você mata aqui pelo bom senso, certo? E os métodos para identificar o custo de um bem? São só dois. O comparativo direto de custo, cuidado para não confundir com comparativo direto de dados de mercado, né? E lá identifica o valor. E aqui, o comparativo direto de custo, você vai fazer um tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis. E a quantificação de custos são feitos por orçamentos sintéticos ou analíticos, que era o que a nossa questão perguntava, né? Pelo método da quantificação de custos, é possível, na avaliação de um imóvel, identificar o seu custo, beleza? Ou de suas partes, por meio de orçamentos sintéticos ou analíticos, a partir das quantidades de serviços e respectivos custos diretos e indiretos. Pessoal, gabarito certo. E agora, pessoal, vamos falar sobre fiscalização de obras, que também é um assunto muito quente na banca Sebrasp e que cai demais aqui também nas discursivas, certo? Trouxe aqui essa questão que caiu no ano de 2024 para o concurso do STJ. A respeito do controle na execução de obras e serviços de engenharia, bem como da documentação técnica constante de contratos de obras de edificações, julgue o item a seguir. O caderno de encargos é um documento elaborado pelo projetista. Opa. Só um momento aqui, pessoal. Olha, nossa, avancei aqui sem querer. Pronto. Desculpa aí, pessoal. Então, o caderno de encargos é um documento elaborado pelo projetista que descreve todos os materiais, equipamentos e serviços necessários para a execução da obra. Pessoal, você não pode ir para a sua prova da Sebrasp sem saber ali a definição dos documentos técnicos. Ela cobra muito também isso. Então, vou trazer esse excerto aqui, feito pelo Marco Aurélio Stupenf Gonzalez, que é sobre noções de orçamento e planejamento de obras. Isso aqui já foi alvo de uma questão da banca Sebrasp, né? E aí a definição clara da qualidade, tipo e marca dos materiais é fundamental, assim como a forma de execução de serviço. As partes que compõem as especificações técnicas são generalidade, materiais de construção e discriminação dos serviços. Especificações técnicas, certo? E aí o que mais ele fala? As especificações técnicas descrevem de forma precisa e ordenada os materiais a serem utilizados, materiais, né? Os procedimentos a serem adotados na obra, que são ali a discriminação de serviços, né? E elas servem como documento auxiliar para a fiscalização e o controle da execução. Show de bola. Nós temos uma outra definição do caderno de especificações técnicas, cuidado para não confundir com o caderno de encargos, que era o que trazia a nossa questão, que está ali presente na NBR 16636, parte 1 de 2017. Ela fala sobre elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos. Parte 1, que fala sobre diretrizes e terminologia. Ora, no item 3.16, tem a definição ali de caderno de especificações técnicas. É um documento que indica os materiais, está sempre falando de materiais, né? Indica os materiais especificados e os locais de sua aplicação, obedecendo à legislação pertinente, podendo ser parte integrante do caderno de encargos. Então, o caderno de encargos é mais amplo, certo? E o memorial descritivo, que está ali no item 3.71. Ele é uma peça ou documento desenvolvido e elaborado por profissional habilitado, complementar aos desenhos do projeto e que consiste na discriminação das atividades técnicas, das especificações e dos métodos construtivos a serem empregados na execução de determinada obra ou serviço técnico em conformidade com o projeto. E o caderno de encargos, pessoal, a definição dele está ali na NBR 12.219 do ano de 1992, que fala sobre a elaboração de encargos para a execução de edificações. Ele é um conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo contratante para a contratação, execução, fiscalização e controle de serviços e obras. Pessoal,
é um conceito bem mais amplo do que o nosso caderno de especificações técnicas, certo? Então, quando ele fala caderno de encargos, é um documento elaborado pelo projetista que descreve todos os materiais, equipamentos e serviços necessários à execução da obra. Não, pessoal, isso aqui está errado. E aí, pessoal, antes de passar aqui para as últimas questões da nossa revisão, eu tenho que trazer aqui um ponto polêmico do edital, né? Vocês podem perceber que eu não trouxe nenhuma questão de licitações até o presente momento, porque, de fato, licitações, que é o assunto preferido da Banca Sebrasp, não está expresso, não veio de maneira expressa ali no nosso conteúdo programático. Porém, eu vou trazer aqui o item 10 ali do nosso edital, fala sobre engenharia legal. Ele fala sobre a parte de perícias, né? É um assunto muito quente, que nós vamos trazer aqui na revisão de edificações, né? Em BR 13752. Ora, aqui é o cargo de perito criminal. Então, você vai utilizar muito essa norma. E essa norma, ela foi atualizada recentemente, no ano de 2024. Aí tem a parte aqui de engenharia de avaliações, né? Como eu falei para vocês, que inclusive eu trouxe uma questão, né? Da parte lá da frente, né? Daquela outra norma, melhor dizendo. Aqui eu trouxe foi a 14.653, que eu também acabei de trazer. E ele fala ali sobre fiscalização. Quando ele fala de fiscalização, ele fala assim, ensaios de recebimento da obra. Pessoal, isso aqui está muito presente na 14.133. Acompanhamento de aplicação de recursos, medições, emissão de fatura, cálculo de reajustamento. Isso aqui também é falado na 14.133. Controle de execução de obras e análise de documentação técnica. Diário de obras, acabei de falar ali de caderno de encargos, entre outros. Documentação de legalização, RT e aditivos contratuais. Pessoal, parte aqui de aditivos contratuais é muito abordada na 14.133. Então, ao meu ver, a 14.133 ela pode sim ser cobrada de maneira indireta. Por conta disso, eu vou até mostrar algumas questões aqui para vocês que caíram no Ministério Público do Ceará. Pode cair na discursiva? Eu diria que pode, mas eu não apostaria nisso. É um assunto que a Sebrasp gosta muito, mas o fato dela não ter trazido expressamente, eu acho que ela vai apostar em outros assuntos. Talvez a 13.752, talvez a parte de orçamento, que ela gosta bastante, essa parte de fiscalização, né? Talvez ali, sem falar muito da 14.133, parte de rodovias pode cair, né? Enfim. Mas eu acho que a Sebrasp não traria para essa prova 14.133 por não ter trazido ela de maneira expressa, pelo menos não para a discursiva, certo? Então, esse é um palpite que eu tenho. Dito isso, a questão aqui de 2025 que caiu no Ministério Público do Ceará. E veja o que era ali o caput da questão. Julgue o item seguinte a respeito da fiscalização de obras e serviços, ensaios de recebimento de obra e acompanhamento da aplicação de recursos. Pessoal, isso aqui está no nosso edital, ponto. E essa questão que ele trouxe aqui, a resposta dela é fundamentada pela 14.133. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Vamos lá, o que é que a questão fala aqui para a gente? Em se tratando de obras, o objeto do contrato será recebido provisoriamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. Pessoal, fala sobre recebimento de obra. E onde é que está a resposta disso? No nosso artigo 140 da Lei 14.133. Trago aqui para vocês. O título aqui está errado, desculpa, né? Eu vou corrigir para vocês no arquivo consolidado, mas vamos lá. Lei 14.133, do ano de 2021. Artigo 140. O objeto do contrato será recebido em se tratando de obras e serviços provisoriamente ou definitivamente. O recebimento provisório, como é que ele se faz? Ele é feito pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, ou seja, o fiscal técnico da obra, né? Mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico. Por isso que a nossa questão está correta, né? E para ele ser recebido definitivamente, aí o fiscal de obra ele sai de cena, porque ele vai ser recebido definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, também mediante termo detalhado, que comprove o atendimento das exigências contratuais. Então, lá no provisório, eu vou olhar aqui a parte do cumprimento de exigências de caráter técnico, porque eu tenho o fiscal técnico. E o definitivo, para ver se está tudo ok com a contratação e tal. Aí vai ser um servidor ou comissão designada, também mediante termo detalhado, só que aí a comprovação vai ser do atendimento das exigências contratuais. Cuidado com essa diferenciação. Então, voltando para a nossa questão, dizia, né, em se tratando de obras, o objeto do contrato será recebido provisoriamente
pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de seu caráter técnico. Pessoal, questão certa, gabarito certo. Outra questão da mesma prova aqui. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo do objeto do contrato pela administração pública eximirá o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva. Pessoal, está errado. E isso está também no nosso artigo 140. Você tem que ler ali os parágrafos que estão presentes nesse artigo. O que é que o parágrafo 2º fala? O recebimento provisório ou definitivo não eximirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. Salvo disposição em contrário constante do edital ou do ato normativo, os ensaios, testes e demais provas para a aferição de boa execução do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrão por conta do contratado. Isso aqui foi objeto de cobrança também dessa prova do Ministério Público do Ceará. E aí o que a gente tem que saber também. Parágrafo 5º. Em se tratando de projeto de obra, o recebimento definitivo pela administração não eximirá o projetista ou consultor da sua responsabilidade objetiva por todos os danos causados por falha do projeto. E no caso de obra, o recebimento definitivo também não eximirá o contratado pelo prazo mínimo de 5 anos, que é o que a gente chama de garantia, né? Admitida a previsão de prazo de garantia superior no edital ou no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais. Então, pessoal, muita atenção com isso aqui, certo? Voltando para a nossa questão, em se tratando de projeto, o recebimento definitivo eximirá o projetista ou consultor? Não eximirá. Portanto, gabarito errado. Estamos finalizando aqui a nossa revisão, hein, pessoal? E aí essa questão também do Ministério Público do Ceará falava o seguinte: acerca de programação e controle de obras e da análise de interpretação de documentação técnica, julgue o item a seguir. Independentemente do prazo de duração, o contrato administrativo deverá conter cláusula que estabeleça um índice de reajustamento de preço com data base vinculada à data do orçamento estimado. Pessoal, isso aqui também está na 14133 e fala sobre reajustamento. Ora, isso aqui está lá no nosso edital, então pode cair. Então, o que é que o artigo 25 fala para a gente? O artigo 25 da 14133 de 2021 fala sobre reajuste de preço, né? E lá no parágrafo 7º, que é um dispositivo muito importante da lei, diz o seguinte: independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado, e com possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Pessoal, tem muita gente que não entende isso independentemente do prazo. Por que isso? Porque a questão aqui do reajuste, né, pessoal, ele tem uma periodicidade mínima de 1 ano para que você possa entrar com reajuste. Aí você fala, então, se eu tiver um contrato lá que são só de 6 meses, eu não vou precisar nem prever essa cláusula do reajuste. Não. Independentemente do prazo, você tem que prever. Por quê? Porque o contrato, pessoal, ele pode ser prorrogado. E aí um contrato que começou ali com menos de 1 ano, se ele foi prorrogado, ele pode bater 1 ano. E a partir de 1 ano, o contratado ele passa a ter essa prerrogativa de pedir de solicitar o reajuste do preço. E aí, esse 1 ano ele é datado de quê? Qual é a data base dele? A data do orçamento estimado. Cuidado com isso. Mudou em relação à nossa lei antiga 866 de 1993. Portanto, pessoal, o gabarito está correto, né? Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça, deverá, né? Ou seja, obrigatório, que estabeleça o índice de reajustamento de preço. E a data base é vinculada à data do orçamento estimado. Certinho, pessoal. Gabarito certo. E aqui, pessoal, chegamos aqui na nossa última questão da nossa revisão. Também no Ministério Público do Ceará, que fala o seguinte: acerca de programação e de controle de obras e da análise e interpretação da documentação técnica, julgue o item a seguir. Interpretação da documentação técnica. Isso está no nosso edital, pessoal. Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição é falado lá no nosso edital, está expresso. A medição dos serviços executados será anual. Ora, pessoal, isso está errado, a gente está cansado de saber e está ali na nossa lei 14133 de 2021, no artigo 92, no parágrafo 5º. Diz o seguinte: nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal. Por que ele fala isso sempre que compatível?
Porque nós temos ali regimes de execução que a medição ela é feita por etapas. Então, por isso que nem sempre ela vai ser mensal, certo? De toda forma, a questão falava assim, que a medição será anual. Tá errado isso, né? Gabarito, errado. Pessoal, então finalizo aqui essa revisão que vai ficar disponível aqui para vocês no nosso canal do YouTube. Espero que vocês façam uma boa prova. Não deixem de assistir também a nossa revisão das outras grandes engenharias, né? Esse nosso edital, ele não dividiu, assim, não trouxe a palavra, né? Não trouxe lá a expressão, PNFL, obras de edificações, obras hídricas e obras rodoviárias. Porém, se você der uma olhada ali no edital como um todo, você vê que tem pontos de cada uma das 4 grandes engenharias, né? Então, tem que ter um assunto ali de todas essas áreas. Por isso que nós resolvemos segmentar essa revisão. Então, espero que vocês também assistam as demais que entrarão aí durante a semana, certo? Um abraço para vocês. Peço que vocês tenham tranquilidade e serenidade na hora de fazer a prova. Façam com calma, mas ao mesmo tempo que vocês vão ter calma, não enrolem muito, não se apaixonem por uma questão, como eu gosto de falar, né? Aquela questão não sabe, pula. Lembrando que aqui você pode deixar em branco, né? Mas também não é recomendável que você deixe muitas questões em branco. Da mesma forma que também você não vai sair chutando adoidado o que você não sabe. Cuidado com isso, né? Tem um equilíbrio. E é isso. Boa prova para vocês. Espero que essa e as demais revisões os ajudem a fazer essa prova. Boa prova, um forte abraço. Como a gente gosta de falar aqui, organiza neles. E agora, para os nossos alunos organizados, nossos alunos aqui do Organiza, procederemos agora com a revisão exclusiva para vocês. Um abraço e até a próxima revisão.